Está começando na FM Benfica o programa Pra Pensar com Emerson Praciano. Opa, boa noite. Olá, tá me escutando bem? Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa Pra Pensar de hoje. Eu sou Emerson Praciano, estou muito feliz de estar aqui na FM Benfica. Aumenta um pouco aí a tela para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Também vê o Elcide Lemos. Tudo bom, Elcide? Tranquilo, boa noite. Emerson, mais uma vez, agradecer o convite para a gente bater um papo aqui sobre cultura nordestina, filosofia, música. Ele que é músico, né? Também escritor, também da filosofia também, né? Ou não. Mas filosofia, com certeza. Sem dúvida. E quem está aqui também é o Fred Santiago, que ele é professor de filosofia, está nos acompanhando, acho que é de Recife, se eu não me engano. Tudo bom, Fred? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Elcio. Boa noite para a galera do Ceará. Vamos lá trocar boas ideias aqui sobre filosofia, poesia, música. Vamos lá. É isso aí, eu gostaria muito de contar também com a sua participação. Hoje não está sendo ao vivo, mas aí mande suas mensagens, coloque também as suas mensagens aí, quem está nos acompanhando pelo YouTube, que depois a gente acompanha, né? A gente vai observando também lá no vídeo do YouTube. Quem está nos acompanhando ao vivo é pela rádio FM Benfica, né? Aqui em Fortaleza, nós estamos no Shopping Benfica, e aqui na rádio também a galera acompanhando a gente, acompanhando também pela TV, a 4 Play. Então a galera também nos acompanhando e eu fico muito feliz de você estar também aqui na nossa mesa, podendo discutir, debater, conversar, né, sobre um tema que eu gosto muito, que é entre sons versus ideias. É o que a gente vai fazer hoje aqui. E além dos nossos convidados, nós também vamos receber o Alexandro Santos, que também vai estar aqui também no nosso programa de hoje. Além disso, dos estudantes que mandaram áudio, estudantes de todo o Brasil, mandaram vários áudios com seus pensamentos, suas ideias, no quadro Filosofou, e hoje nós vamos ter mais uma etapa finalizar a primeira etapa desse festival chamado Filosofou. Vamos de música, Elcide? Vamos lá. Mas tudo isso é porque, como é rádio, também tem que ter vinheta, né? Senão ele já começa a brigar comigo. Boa noite, Celino, tudo bem? Vamos lá, Celino. Tem que ter vinheta. Vai lá, vinheta. Pra Pensar. Elcide Lemos aqui no nosso programa Pra Pensar. Bem, vou fazer uma canção que eu escrevi para Belchior, né, junto com o Cordel, sobre o disco Alucinação. E eu intitulei Aquele Moço. Aquele moço de Sobral que estudava medicina teve ideia genial que mudou a sua sina. Largou o curso e foi cantar, virou compositor, deixou por todo lugar canções de raro primor. Cantou seus dias com suas verdades cortantes, vestiu com belas melodias os seus versos alucinantes. Bel não se formou, mas o seu canto curou e continua a curar. Só não cura a saudade que sua ausência deixou. Seus versos estão gravados nas mentes e corações, seus vinis eternizados por muitas gerações. Um latino-americano, cearense, nordestino, seguiu à risca o seu plano, abraçou o seu destino, traçou a rota escolhida, ancorou de vez num cais,
numa breve despedida, acalmou seus temporais. Deu adeus o menestrel, o poeta cantador, sem alarde ou escarcel, se eternizou Belchior. Aquele moço. Palmas virtuais também. Você merece. Feliz, viu, com a tua presença aqui, mais uma vez. Muito bom de poder ouvir música boa, música autoral também. Além disso, de poder também depois prestigiar e a gente valorizar cada vez mais os cordéis dele, né, que presente também com a gente. Fred Santiago, mais uma vez boa noite, gratidão pela presença. E se apresenta um pouco, fala da tua trajetória, né, a tua formação. Eu gosto quando o próprio convidado também se apresenta, porque fica livre, né, para poder falar o que você achar que é mais prudente. Boa noite, Emerson. Boa noite para o Eucides, o pessoal do Ceará. Em primeiro lugar, Emerson, dizer do imenso prazer de estar participando com vocês desse programa, que é algo bem, digamos assim, importante, bem diferente, que une música, filosofia, poesia, tanta coisa que a gente precisa nesse mundo de cabeça para baixo, e acho que o programa cumpre um papel fundamental nesse sentido. Eu sou daqui de Pernambuco, de Caruaru, aqui perto de Recife, cerca de 1h30 da capital aqui de Recife. Sou professor de educação básica de filosofia, tenho 18 anos aproximadamente, e agora estou fazendo mestrado em filosofia, né, no programa Profilo, e estou trabalhando com Deleuze, como eu já havia falado anteriormente. Comecei a fazer uns apontamentos. Eu inicialmente pesquisava na área de filosofia política, etc., mas aí de uns 2 anos para cá, aproximadamente, eu tenho me deslocado muito para a área da discussão da estética filosófica, tentando filosofar muito em diálogo com a arte, com a música, com a literatura, etc. E aí, nessa guinada, digamos assim, que eu dei para a área da estética, eu acabei levantando ali uns apontamentos, tentando formular alguma hipótese que vincula a filosofia de Gilles Deleuze, que é o filósofo contemporâneo francês, com a música do Chico Sainz, Canção do Bim, que é uma música de uma banda que estourou, né, para o mundo, aqui em Pernambuco, começou em Pernambuco, mas estourou para o mundo nos anos 90, e eu tenho, paralelamente à minha pesquisa do mestrado, eu tenho feito alguns apontamentos com relação às possíveis proximidades entre a forma de se fazer filosofia de Deleuze e a forma de se fazer música nas composições do Chico Sainz. Como é que foi assim esse desejo de relacionar a filosofia com a arte? Qual foi? Você também é artista? Ou percebeu também na sala de aula, dando aula na base comum, né? A importância também de envolver ali de uma forma mais direta, uma linguagem mais simples, também envolvendo a filosofia com a arte. Como foi assim esse início dessa relação e como surgiu o produto, né? Porque quando a gente faz um mestrado profissional, né, o Prof. Filo, que inclusive acredito que ainda deve estar ainda com as inscrições abertas, né? Então os professores de filosofia que tiverem interesse também em participar, fazer também a sua inscrição no mestrado é muito importante. Como foi assim, a descoberta também dessa relação da filosofia com a arte e com o teu produto, né? Que é a criação, o teu trabalho da tua pesquisa é com Deleuze, mas é relacionado na sala de aula com um produto, com uma ação, uma prática que você já faz em sala de aula. Aí explica melhor pra gente. Agradeço. É o seguinte, Emerson, vê só, eu acredito que 90% dos professores de filosofia no Brasil, a gente tem uma formação na graduação muito racionalista, digamos assim. E aí, quando a gente vai para a prática docente de filosofia, na educação básica, a gente meio que replica essa concepção mais racionalista clássica de filosofia para nossas aulas, de tal forma que a gente sempre cobra dos nossos alunos, nas nossas atividades, nas nossas avaliações,
o desenvolvimento de certas habilidades que têm vínculo com uma argumentação lógica, racional, um pensamento mais analítico, etc. Eu comecei dando aula dessa maneira. E aí, um intercessor fundamental nessa minha mudança de concepção de filosofia foi uma experiência que eu tive na própria sala de aula. Eu estava explicando determinado assunto e eu observei que tinha um aluno meu que, enquanto eu explicava, ele desenhava, ele fazia rabiscos no caderno. E aquilo me chamou a atenção. Eu, no primeiro momento, fiquei chateado, achei que ele estava desenhando, estava rabiscando, porque não estava interessado na aula. E aí, quando a aula acaba, eu vou conversar com o aluno, né? Eu abordo e digo, olha, o que é que está acontecendo de errado? Porque enquanto eu falava, você estava desenhando, você não estava prestando atenção. Para minha grata surpresa, o aluno me mostra o caderno. E tudo que eu estava explicando, eu lembro a época que eu estava falando alguma coisa para a escola de Frankfurt, Adorno, Oppenheimer, etc. E tudo que eu falava, todos os conceitos, todas as ideias, ele desenhava magistralmente. Ou seja, ele montou meio que uma espécie de HQ sobre a aula. Esse mesmo aluno, Emerson, ele tinha grandes dificuldades, por exemplo, quando eu exigia que ele respondesse a atividade de filosofia com uma argumentação lógico-racional. Foi aí que eu me dei conta de que há inúmeras formas de expressividade do conhecimento filosófico que não é essa somente que exige uma argumentação coerente, lógica e racional. E como ele desenhou, eu passei a me questionar se, assim como o desenho, outras formas de expressão artística não podem também ser um caminho muito mais sensível para expressar o conhecimento filosófico. Foi aí que eu comecei a aproximar a filosofia da arte. Né? Aí eu passei a liberar meus alunos para fazer atividade, para fazer prova, utilizando a expressividade que eles quisessem, sobretudo artística. Né? Então, por exemplo, no lugar daqueles seminários, aqueles júris simulados que o professor de filosofia sempre utiliza muito, eu deixava aberto para eles fazerem encenação, para eles criarem paródia, para eles fazerem vídeos curtos, enfim, roubando, digamos assim, entre aspas, né, numa clara influência deleuziana, roubando a linguagem artística para expressar o conhecimento filosófico. Foi daí que surgiu a ideia do meu produto, na pesquisa do mestrado, de se construir um curso, né, que eu estou chamando de Introdução ao Pensamento Transbordante, onde os alunos se utilizam das múltiplas linguagens artísticas para produzir filosofia. Foi essa a trajetória que me levou a fazer essa simbiose de filosofia com a multiplicidade das linguagens artísticas. Massa, parabéns, viu? Muito legal a gente ver professores de filosofia, né, Cid? Eu também tenho 18 anos, também coincidência, 18 anos também de trabalho em sala de aula. E eu utilizo com o cinema, né? E você utilizando com a música, com a pesquisa, esse incentivo à pesquisa. Muito importante, né, Cid? A gente poder valorizar através também da música, né? O que é que tu pensa, assim? A música tem esse poder também, né? A gente tem um movimento função, agora né? muito, muito forte sobre Belchior, né? Aniversário agora em outubro, né? De 80 anos, o aniversário de Disco Alucinação, 50 anos. Belchior foi um grande filósofo, né? Então ele conseguiu colocar essa filosofia nas canções, né? Falando de forma, às vezes metafórica, com comparações, mas ele foi muito, muito feliz, né? Porque ele conseguiu colocar a filosofia de uma forma que, né? Ele chamou muita gente para a sua canção, para o seu... E o Belchior, ele viveu o que ele cantou o que ele viveu, né? Literalmente. É tanto que existe uma tese de doutorado que uma professora lá do Rio Grande do Sul, que foi amiga dele aqui em Fortaleza também, e ela analisando cada canção, esse vazio do Belchior, né, tá nas canções. Essa vontade de sumir, de ficar sozinho, de refletir, estava nas canções do Belchior. Né? Então, tanto que ele passou 10 anos, né, sumido, e não queria saber de ninguém, não queria conversar com ninguém. E ela fez uma reportagem muito grande na época até, eu acho que em 2005, ou 2015, no jornal O Povo, né, explicando essa questão do Belchior. E aí depois, em 2007, em 2009 ele sumiu.
né? Então, a filosofia está em tudo, né? Por exemplo, eu procuro nos meus cordéis, né, falar do dia a dia e sempre com um pouco de filosofia, né? Porque a filosofia faz a gente pensar, né? Faz a gente, né, ter um senso crítico, né, mais consciente, e eu procuro fazer isso e também nas minhas canções, né? E depois eu vou fazer a canção que eu gosto muito, que eu aprendi agora, o ipê, né? Uma canção do Belchior, que ele lindamente, né, ele vê um ipê, né, no pé de uma serra e vê um rio, e ali ele faz uma canção, filosofa, né, lindamente, faz uma canção maravilhosa, né, comparando a importância desse ipê naquela paisagem, né, às vezes de seca, ou às vezes descolorida, mas o ipê, né, quando ele flora, é uma coisa mais linda, né, o ipê roxo, o ipê amarelo, o ipê. Então, vamos já escutar. são essas coisas que encantam em Belchior e na filosofia, do forma geral. Certeza. E aí, você está falando aqui do Belchior, né? Tem vários pesquisadores que fazem esse trabalho relacionando com a filosofia. Isso. E o Fred Santiago, ele fez com a Nação Zumbi, né? E aí eu gostaria de entender melhor essa proposta, como foi essa relação com o Deleuze e a Nação Zumbi, né? E Chico também, né? É verdade, Emerson. Eu durante o período da pandemia, a gente que é professor da educação básica, né, passou aquele tempo bem distante da sala de aula, dando aula online, e aí eu tive mais tempo em casa para voltar a fazer coisas que eu tinha deixado de fazer há muito tempo, que era ouvir as músicas que eu sempre ouvi na minha adolescência, sobretudo a música do Chico Sainz, Nação Zumbi, né? Eu fui adolescente nos anos 90 e a minha adolescência foi marcada pelo surgimento do movimento Mangue Beat aqui em Pernambuco. E quando eu volto para ouvir a música do Chico Sainz, Nação Zumbi, eu volto já, né, quarentão, professor de filosofia, né, e aí eu além de ouvir, né, além da questão da sonoridade, eu tive a possibilidade de estudar a música do Chico e da Nação, né? Aí eu fui ver poética, eu fui ver letra, fui ver influências, contexto histórico, e coincidentemente era no período que eu estava começando a ter contato com a filosofia de Deleuze e Guattari. E aí, à medida em que eu lia Deleuze e Guattari e ouvia Chico Sainz, a Nação Zumbi, e eu assistia as entrevistas, eu li a tese de doutorado, dissertação de mestrado sobre o Mangue Beat, eu ia percebendo uma certa proximidade. Por exemplo, quando o Chico Sainz e a Nação Zumbi lançam o Mangue Beat aqui em Pernambuco, naquele contexto histórico, a concepção de cultura hegemônica aqui no nosso estado de Pernambuco passava muito pelo movimento armorial, né, encabeçado pelo Ariano Suassuna. O armorial tem uma concepção de cultura bem distinta do que o pessoal do Mangue Beat defendia, né? O armorial tem uma concepção muito essencialista de cultura. E o pessoal do Mangue Beat vai na contramão dessa concepção. Eles entendem os elementos da cultura regional, da cultura pernambucana, abertos em diálogo com o mundo, né? Ou seja, eles tinham uma concepção que era anti-essencialista de cultura. O Deleuze, por sua vez, na filosofia, é um pensador marcadamente anti-essencialista, né? Se a gente pegar, por exemplo, a obra Diferença e Repetição, logo no início da obra tem uma crítica que o Deleuze faz ao platonismo, ao Platão e à tradição platônica, e a tradição metafísica ocidental como um todo, que é justamente o que ele chama de pensamento da representação, que tem como base a ideia do conceito ser uma essência. Então, o Deleuze na filosofia, um pensador anti-essencialista, como o Chico Sainz na cultura, na música, um artista também anti-essencialista do ponto de vista
de entender que a cultura local, a cultura regional, ela tem que estar em diálogo, ela tem que estar em mistura, ela tem que estar em simbiose com a cultura nacional, mundial, e não ficar presa no essência. Então, esse é o primeiro ponto que eu colocaria para a gente perceber essa certa proximidade da filosofia. Se o Deleuze tem uma atitude, né, epistemológica anti-essencialista, o Chico Science e a Nação Zumbi tem uma atitude estética também anti-essencialista. Foi isso que eu comecei a perceber enquanto eu lia e ouvia as músicas paralelamente. Você disse um primeiro ponto, né? Se tiver outros pontos também, quiser também, fique à vontade. O momento é seu. Tem sim. Tem uma prática da filosofia deleuziana que ele faz, e ele também fala isso lá no Diferença e Repetição, ele fala sobre a história da filosofia e ele usa uma espécie de método da colagem, né, da bricolagem. Ele diz que quando a gente vai ler sobre a história da filosofia, quando a gente pega todos os filósofos ao longo da história, se a gente ficar somente repetindo, né, se um filósofo atual apenas repetir os conceitos que já foram desenvolvidos ao longo da história da filosofia, não há aí nenhum ato de criação. Não se cria conceito, porque filosofia para Deleuze não é reflexão sobre alguma coisa. Filosofia para Deleuze é criação de conceito, né? Então, quando ele vai para a história da filosofia, ele faz uma espécie de colagem com conceitos de outros filósofos. Ele pega um conceito de Platão, ele pega um conceito de Spinoza, ele pega um conceito de Bergson, ele pega muita coisa de Nietzsche, e aí ele desenvolve a sua própria filosofia, fazendo essa bricolagem com outros conceitos, com outros pensamentos já desenvolvidos por outros filósofos. Veja, ele não repete o conceito tal qual. Se você pegar, por exemplo, vamos citar só Nietzsche aqui, que é, digamos assim, uma das grandes filosofias que o Deleuze dialoga. Se você pegar Nietzsche e você tentar entender na filosofia de Nietzsche o que é o eterno retorno, por exemplo, e você for ler Deleuze, lá no Deleuze, quando ele está se referindo ao eterno retorno de Nietzsche, ele fala de uma maneira completamente diferente, de tal forma que quando você tem o primeiro contato com a filosofia do Deleuze, você diz, o que ele está dizendo aqui não é o que Nietzsche diz, mas é isso, é verdade. É verdade. Ele toma o conceito de eterno retorno de Nietzsche e procede numa espécie de torção, de colagem, de tal forma que na filosofia de Deleuze o eterno retorno já tem outra concepção. Exatamente o que o Chico Science faz com as influências musicais. Eu vou dar só um exemplo. Entre os ritmos, entre as batidas que compõem essa rede sonora, que é o Mangue Beat, que é a batida do Mangue Beat, você tem o maracatu. O maracatu, aqui em Pernambuco, sobretudo, tem duas grandes batidas de maracatu. Tem o chamado maracatu de baque virado e o chamado maracatu de baque solto. Quando você vai ouvir a música produzida pelo Chico e a Nação, lá tem maracatu, mas a rigor nem tem o maracatu de baque virado e a rigor não tem o maracatu de baque solto. Ele não reproduz a mesma batida. Ele pega essas duas formas existentes e cria uma terceira batida de maracatu, que tem um pouco das duas, mas é nova também. Percebe? Ele faz uma colagem, mas não repete tal qual. É um procedimento muito parecido com o que Deleuze faz com os conceitos na filosofia. Nenhum conceito, por exemplo, de Spinoza está presente na filosofia de Deleuze tal qual. Ele sempre modifica, ele sempre altera. Ele procede, entre aspas, uma espécie de roubo do pensamento dos outros filósofos, que é o que Chico faz na música. Chico, entre aspas, rouba outras sonoridades e altera elas para colocar na sua música. Então, esse procedimento da colagem é feito por Chico e pela Nação, esteticamente na música, e feito na filosofia por Deleuze. É outro ponto de proximidade que eu estou conseguindo identificar e estou fazendo levantando as hipóteses necessárias sobre essa questão também.
Quando fala de Deleuze, eu já me lembro logo da minha querida professora, Ada, né, uma professora daqui da UFC, maravilhosa, e ela falava muito dessas colagens, né? E aí nas aulas também ela fazia com a gente as colagens e explicou bem, assim, muito legal. E é legal também, né, Cides, essa criação própria, né? Você também traz muito as suas próprias músicas autorais, né? Como é importante. E você percebe também que teu estilo musical tem algo seu, assim, algo que é da sua identidade, do seu jeito de ser? Sim. Eu passei muito tempo, morei em Pernambuco, morei em Petrolina, ia muito a Caruaru, Recife, né, conheço bem aquela região, mas sempre tive ligado à música. Então, eu sou químico de profissão, né, normal, industrial, e eu passei 31 anos na área de vendas, mas sempre conectado com a música, né, com esculturas. E nesse trajeto aí, de viagens, morei em Belém, né, morei em Petrolina, acabei voltando para cá, e eu me inspirava bastante nas viagens. Muito tempo, né, de ociosidade nas estradas, e andava com o violão e o gravador. Então, eu cantava exatamente o que eu estava vivendo, né? Então me inspirava na paisagem da seca. Aí você passava no meio de junho, já estava tudo verde, né? E as culturas, né? Eu morava ali às margens do Rio São Francisco, em Petrolina, e quando eu me afastava 50 quilômetros, já tinha seca, né? Ali você chegava ali na região já de Bodocó, Uricuri, extremamente seco, né? A água não chegava, então isso eu questionava muito, porque, né, existia muita água e quando você se distanciava um pouco, já não tinha água. Então isso aí tudo eu escrevi, né? Eu passei para a música, para o papel, né? E posteriormente veio a questão do cordel, né? Que eu também, você pode escrever cordel falando de uma história imaginária, mas também você pode escrever cordel, né? Que é um exemplo aqui que eu falo de a política e a politicagem, né? Comparando o que é a política de verdade, né? O homem é um ser político, quer queira, quer não. Nós somos, né, ser Aristóteles, político. né? E eu começo exatamente falando de Aristóteles, né? Falando do que é a política e a politicagem que a gente vive, né? No dia a dia. Então, eu procuro sempre colocar nos meus cordéis uma mensagem interessante. É como eu estava num velório, né, da avó de um amigo, e aquele clima triste, né, e eu pensando, sentado, disse, eu vou escrever um cordel sobre velório, só que eu quero um cordel alegre, né? Engraçado. Aí eu pensei, vou fazer o velório de um papudim. Aí nasceu o velório do papudim, né, em que eu falo... Posso olhar aqui? Pode sim. E aí eu procuro tornar aquele momento, né, mais leve, mais engraçado, mais, né, porque aí você tem isso aqui também, né, Mas a gente vai ver depois, vem com calma. Exatamente. Vamos Então, continuar na música ainda, continuar na música. Então vamos lá. E aí, continuar falando sobre a música, né, já também vamos escutar mais também o Cid, sobre... Aí assim, eu te pergunto, Fred, se você deseja falar mais alguma coisa dessa relação, né, que você está trabalhando no Deleuze com a música da Nação Zumbi, por exemplo, e também uma curiosidade minha, aí você fala na hora que você achar prudente, né, como é que está sendo feito, assim, já está sendo executado esse produto do mestrado, né, como é que os estudantes, eles... Falar um pouquinho desse processo dos estudantes com a música e com a escrita também, né, com a pesquisa. Eu vou começar pela segunda questão, então, Emerson. Pode ser? Claro, fica à vontade. Essa experiência, Emerson, na escola que a gente denominou de curso de introdução ao pensamento transbordante, os alunos têm... O curso é dividido em 2 etapas. Eu faço esse curso em parceria com um professor de literatura. Os alunos têm a primeira etapa, que é comigo, né, que é a parte mais filosófica. Eles vão ter contato com
filosofias que têm essa pegada mais de diálogo com a arte, né? Então, Deleuze, Nietzsche, Bergson, etc. Eles têm contato com alguns conceitos desses filósofos, eles têm contato com literatura. A gente trabalha muito a ideia da metáfora, não a metáfora do ponto de vista da língua portuguesa, da linguística, mas a metáfora do ponto de vista da filosofia mesmo, né? Uma introdução filosófica na metáfora. Eles passam pelo professor de literatura que vai discutir os gêneros com ele, e no final do curso, a ideia é que esses alunos produzam algo utilizando a linguagem artística e com o conteúdo da filosofia. Então, por exemplo, a gente já teve lá na escola aluno que fez cordel, né? Teve aluno que, com base nesse curso, professor, eu acho legal, eu gosto do cordel, eu gosto dessa... Interessante, pessoal. Ele fez um cordel e era um menino que gostava de hip hop. Ele achou que a questão da métrica, da rima, etc., ele achou uma semelhança entre o hip hop, a linguagem hip hop e a linguagem cordel. Mas a gente também tem livros de poesias, né? Tem alunos que fazem, no final do curso, fazem livro de poesia, contos, ficção, etc. E aí, no final do curso, a gente tem um evento que é de lançamento de tudo que é produzido. Então, é o lançamento dos livros, né? Então, vejam que a gente oferta a possibilidade do aluno desenvolver a reflexão filosófica na escola, e isso vira uma literatura, né? Isso vira um cordel, isso vira um livro. Na turma desse ano, eles já estão ampliando a linguagem. Tem turma que está fazendo um curta-metragem, tem turma que está fazendo um videobook, eles estão gravando poema, estão filmando para recitar o poema e o pessoal acessar através do YouTube. Então, esse é o projeto, já está sendo executado, não é? E é essa experiência que eu estou levando como produto para a intervenção lá, a proposta de intervenção do Prof. Filo. E com relação à questão ainda da música, da relação da filosofia do Deleuze com a música do Chico Science Nação Zumbi, tem outro aspecto que eu acho interessante ressaltar, que é o seguinte: o Deleuze, ele filosofava muito com o chamado de fora, ou seja, para Deleuze a filosofia se faz em diálogo com aquilo que no primeiro momento não é considerado filosófico. Então, por exemplo, Deleuze filosofava com a literatura. Deleuze tem 2 livros sobre cinema, né? Ele tem 2 livros sobre cinema. Deleuze filosofava com teatro. Tem o Antonin Artaud, um teatrólogo muito famoso que Deleuze se influenciou muito. Então, veja, para Deleuze, a filosofia se faz no encontro com aquilo que não é, pelo menos no primeiro momento, filosófico. Depois ele mostra que tudo isso é muito filosófico. Mas no primeiro momento, né, a gente tem a ideia de que a filosofia é uma ilha, está ali isolada e ela não deve ter contato com outras coisas. O Deleuze mostra que é exatamente o contrário. Filosofar é encontrar com aquilo que te estranha, aquilo que te causa estranhamento. Então, ele usa muito as artes para filosofar. Veja, o de fora, né? O Chico Science e a Nação Zumbi, se você fizer uma análise cuidadosa das músicas, você vai perceber que tem ali não só influências musicais, não tem influência do jazz, do reggae, do punk rock, do hip hop, da música eletrônica, tem sim, mas tem muito mais do que isso. Tem, por exemplo, ficção científica. O Chico Science, eles, quando faziam turnês aqui pelo Brasil, eles viajavam de ônibus e ele ia, na bagagem dele, além das fitas, dos CDs que ele levava para ir ouvindo no Discman no ônibus, ele levava livros do Isaac Asimov, que é um grande clássico da ficção científica. Né? Entre uma cidade e outra, eles viajando, o Chico estava também lendo ficção científica. Eles consumiam muito quadrinhos. A primeira banda do Chico Science se chamou Lostal, em homenagem a Henri Lostal, que era um famoso quadrinista francês do século XX.
Então, eles consumiam muito quadrinhos. Veja, eu já estou falando de ficção científica, eu estou falando quadrinhos, mas também eles gostavam muito de tecnologia, de ciência, né? Por exemplo, talvez a música mais famosa, que é Dalama ao Caos, Chico Sainz, Nação Zumbi, que inclusive dá nome ao primeiro disco da banda, primeiro álbum da banda, Dalama ao Caos. Ele elabora aquela música depois de ter lido uma reportagem numa revista chamada Ciência Hoje, um especial daquela revista que tratou da teoria do caos. Então, ele se apropria criativamente das ideias da teoria do caos e elabora a música Dalama ao Caos, que vai dar nome ao álbum, né? O primeiro álbum da banda. Tecnologia também. Ele tinha no movimento Mangue Beat, tinha muita gente de outras áreas também. Tinha um cara que era designer gráfico, que era o Mabuse, que era um grande amigo do Chico, que manjava muito de tecnologia. O cara já tinha computador, o cara mexia com arte gráfica, etc. E veja, é esse conjunto de elementos que não são, no primeiro momento, musicais, que vão fazer parte da estética do Mangue Beat. Então, lá não só tem aquilo que é propriamente da música, como na filosofia de Deleuze, não só tem aquilo que é propriamente filosófico. Se Deleuze filosofava muito com o de fora, se Deleuze colocava como condição fundamental para se filosofar o contato com aquilo que, entre aspas, é estranho à filosofia, o Chico e a Nação Zumbi produzia estética musical também com o de fora. O Chico tinha uma paisagem sonora que era algo absolutamente amplo. Tem uma música chamada Cidadão do Mundo, do álbum Afro-Ciperdelia, que, inclusive, por coincidência, né? 2026 são 30 anos do lançamento do Afro-Ciperdelia. Tem uma música que é Cidadão do Mundo, que Chico sampleou a fala de um andarilho que morava no bairro de Rio Doce, né, em Olinda, onde Chico passou a infância dele. Lá tinha um andarilho, um cara bebarrão que vivia por ali, se tornou conhecido na comunidade, via tomando umas cachaças por ali. E o andarilho, quando ia se comunicar com o pessoal lá do bairro, desenvolveu um jargão que era o seguinte, uma frase bem esquisita: Chila, relê, dome, lindró. Chico um dia vai passando, ouve o andarilho pronunciando essa frase esquisita, ele memorializa aquela frase, chega no estúdio, eles estavam gravando Dalama ao Caos, aliás, o Afro-Ciperdelia, chega no estúdio e diz, olha, vamos colocar isso aqui na música. E solta o jargão que o andarilho tinha dito lá na rua de Rio Doce. Então, veja só, ele capta sons, não é só influência musical. Ele capta sons, ele capta o que é de fora da música e traz para a sua sonoridade. O que é um procedimento muitíssimo parecido com o que Deleuze fazia na filosofia, buscando dialogar com muitas áreas que não eram só a filosofia. Beleza, obrigado, muito bom ouvir, muito bom perceber essa relação. É muito bom a gente poder estudar filosofia também com música, né, com outros estilos, perceber a filosofia de uma forma prática, humana, né? Vamos agora cantar mais uma música, pode ser? Vamos, de Belchior. Massa, e logo depois da música a gente vem com o quadro Filosofou, escutando os primeiros áudios dos estudantes. IP, né? IP, você comentou naquela hora. Contemplo o rio que corre parado e a bailarina de pedra que evolui completamente sem meta sentado. Não tenho sido, eu sou, não serei nem fui. A mente quer ser, mas querendo errar, pois só sem desejos é que se vive agora. Vede o pé do IP, apenas mente flora, revolucionariamente
norte, a benção ao pé da serra, verde pé do ipê, apenas mente flora, revolucionariamente, a benção ao pé da serra. IP. Aí, cadê as palmas virtuais também? Excelente. Valeu. A galera em casa também certamente deve estar aplaudindo. E vamos agora para um quadro que é o Filosofou, que é um quadro que eu gosto demais. Os estudantes de escolas públicas mandam áudios. E aí no final, no dia 12, né, em homenagem ao Dia dos Estudantes, que é dia 11, o nosso programa vai ser dia 12. E a gente vai fazer uma comemoração e tudo. E o vencedor ganha R$100, né? E o professor ganha R$100 em compras de livros na Livraria Arte e Ciência daqui de Fortaleza. Então, vamos para o primeiro áudio. O primeiro áudio é do Maracanaú, uma cidade aqui próxima, né, da região metropolitana de Fortaleza, que é da Elisandra. Vamos escutar. Será que a dificuldade de lidar com algo nos faz criar um sentimento de culpa? Bem, eu acredito que a culpa, muitas vezes, ela nasce menos do erro em si, mais da incapacidade de sustentar emoções difíceis, como uma perda, um conflito, uma rejeição ou um fracasso. E então, culpar a si mesmo parece mais suportável do que encarar aquele vazio, encarar a impotência ou a incerteza. Porque a culpa, ela pode nos dar uma falsa sensação de controle. Porque se a culpa foi minha, então sou eu quem preciso decidir como pagar por ela. Seja me punindo, me isolando ou me penalizando emocionalmente. De certa forma, é como se tentássemos organizar o caos interno. Claro que existe a culpa real, aquela que surge quando ferimos alguém ou agimos contra os nossos próprios valores. E reconhecer isso pode trazer aprendizado, consciência e amadurecimento. Não é dessa culpa que eu estou falando. Eu quero falar aqui, principalmente, daquela culpa inventada, quando a gente não sabe como lidar com a situação, quando a gente não sabe como organizar aquilo que a gente está sentindo. E essa incapacidade de caos, de organizar o caos interno, nos faz criar uma culpa inventada. Aquela que nasce quando a gente não sabe lidar com os sentimentos complexos, com os medos, abandonos, as frustrações. E aí a gente acaba transformando toda essa dor em autocondenação. Às vezes a culpa ela não é consciente, ela é apenas uma dor procurando um nome. Muito forte, né? Muito importante, que fala, massa. Obrigado, Elisandra, de Maracanaú, Ceará. Agora nós vamos para São Paulo, lá na cidade de Itaúba, São Paulo, que é o Jonatas. Lembrando que hoje, como não está ao vivo no YouTube, então os dois convidados desse momento, né, vai escolher um de cada dos três, escolhe um estudante, certo? Ok. Se por acaso tipo, a gente tem 3, 2 tem que passar para a próxima fase. Beleza? Então vamos lá. Então agora, Jonathan. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando esse áudio vai estar sendo transmitido. E meu nome é Jonatas, eu sou do interior de São Paulo, moro em Itaúba. Sou estudante da ETEC de Bebedouro, primeiro ano. E a reflexão que eu queria trazer hoje era sobre como é impossível você ter uma autodefinição de si mesmo. Porque dependendo do seu ego, da sua autoestima, você pode se achar muito. Você pode se achar uma pessoa muito boa. E se a sua autoestima for baixa, você pode se denegrir muito, se achar muito ruim, mesmo que você não seja. E é por isso que não dá para você, né, se definir, na minha opinião, por você mesmo, porque dependendo do seu ego, você se distorce. E ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque, na minha opinião, claro, não dá para você se autodescobrir, você dizer quem você é, pelos outros, porque os outros também vão ter uma percepção
distorcida de você com base nas experiências e nas crenças deles sobre você. Porque, pelo menos a minha vida inteira, teve gente que eu não fui com a cara e a pessoa não foi com a minha cara. E ela me achava ruim, sem nem ao menos me conhecer. E vice-versa. E às vezes a pessoa era boa, às vezes ela era ruim mesmo. E essas coisas acontecem. Pra mim, eu acho que o sentido da vida é esse. Você saber quem você é de fato. O que você faria e o que você deixaria de fazer. E se entender. Você ser bem consigo mesmo. Você não se arrepender das coisas, entendeu? Você não se cobrar, você não se odiar. Porque você se conhece. Isso é importante, autoconhecimento. E tem esse paradoxo, né? É isso. Essa foi a minha reflexão. Se eu pudesse cravar uma frase aqui, seria... É melhor se arrepender de como foi do que passar a vida inteira se perguntando como poderia ter sido. Valeu, obrigado. Massa demais. Muito bom, né? Poder ouvir esses estudantes, assim, legal. Gosto demais. O programa faz sentido também quando não só a gente está aqui falando, mas os estudantes também sentem-se convidados aqui a participar através dos seus áudios, através das suas falas, seus pensamentos, suas ideias, suas frases, né? Agora vamos para a Yara. Yara Oliveira, ela é de Tutóia, Maranhão. Eu não entendo como as pessoas não são 100% felizes. Nunca conseguem ser 100% felizes. Sempre lhe faltam algo. Mesmo que tenham um lugar pra morar, onde dormir, o que comer. Mesmo assim, ainda não são 100% felizes. Mesmo que tenham pessoas ao lado, não conseguem ser 100% felizes. Sempre sentem um vazio, falta de algo. Sempre vai estar faltando algo. E isso é tão complexo que é difícil de entender. Até mesmo em mim falta algo. Mas por que ninguém consegue se manter no que tem? E sempre ficar buscando por alguma coisa que nem eles mesmos sabem. O ser humano tem tudo para viver bem, feliz, mas mesmo assim se preocupa com o que os outros pensam, com o que os outros falam, e não conseguem ser felizes. Não conseguem viver 100% bem, 100% tranquilos. E é bem complicado. Som de palmas. É legal também porque as falas, os áudios também é uma forma de desabafar, né? De a gente poder se expressar de como nós estamos, né? Talvez a Yara nesse momento agora já não tá naquela mesma sintonia do quando mandou o áudio, né? Porque a vida é assim, né? É uma roda gigante, a gente às vezes, né? Cada um vai... Quero também dizer que ninguém aqui tá avaliando pensamentos, tá? Cada um tem seu próprio pensamento, suas próprias ideias, e são válidas todas as formas de pensar, a não ser quando é criminosas, né? Quando a gente acaba gerando crimes, né? Preconceitos, né? Homofobias e tantas outras coisas, tá? Tantos outros pontos importantes também para serem ditos, né? Mas é isso. Então vamos voltar, porque a gente tem que escolher mesmo, certo? É aquele que mais lhe chamou a atenção hoje, tá? Que mais lhe chamou a atenção hoje. Lembrando que a Elisandra, né, que foi a primeira, ela falou sobre culpa inventada, uma incapacidade de organizar o caos. O Jonathan falou sobre autodefinição de si mesmo, sobre autoconhecimento, né? E a Yara, agora por último, falou sobre a falta de felicidade, né? Como é difícil superar as dificuldades da vida. Então, Fred Santiago, seus comentários. Olha, eu gostei muito dos 3 áudios, cada um com sua característica. Agora, me chamou muita atenção o aspecto, a pegada existencial do segundo áudio, do menino lá de São Paulo, e o terceiro da Yara tem aquela coisa introspectiva, mas ao mesmo tempo profunda e muito parecida ali com
um Cioran, aquela coisa meio niilista, e me chama muita atenção. Eu vou votar nesses dois, embora o primeiro também tenha sido muito bom. Certo. Escolhe só um. O Jonathan ou a Yara? Então, eu vou ficar com o Jonathan. Beleza. Então, no caso, obrigado. Então, no caso, tem a Elisandra e tem a Yara. Aí o teu voto. Assim, quem vai passar já, né? Não é nem voto, é quem vai passar. Porque a Elisandra foi muito feliz, até porque também o áudio dela estava bem nítido, estava bem a qualidade, né? O da terceiro áudio. Eu acho que ela foi um pouco prejudicada pela, não sei, a forma de que ela gravou, né? Mas eu fico com a Elisandra. Realmente essa questão da autoculpa pega muito a gente. Às vezes ela foi muito feliz nessa colocação. Massa. Essa culpa inventada, eu não tinha escutado ainda esse também. termo, né? Não sei se é um termo que ela criou, se é um termo que, né? Não sei. Mas é legal esse termo, culpa inventada. E obrigado a Yara também, né? Obrigado lá pro pessoal do Maranhão que está participando muito aqui no nosso programa também. E a galera de Pernambuco também participa, viu? Tem no quadro Filosofou, tem várias pessoas de Pernambuco, vários estudantes. Fico muito feliz também pela participação de todo mundo, sobretudo a galera do Nordeste também, mas a galera do Sul, do Sudeste, também do Norte participando. Tem gente de todas as regiões e fico feliz de poder proporcionar esse espaço para a gente poder escutar os estudantes, né? Mais uma vez, Fred, muito obrigado pela sua participação. Sinta-se sempre convidado, viu, aqui a participar. Sinta-se abraçado também, mesmo distante, né? E é isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Emerson, a vocês pelo espaço, adorei a conversa e desde já me coloco à disposição para sempre que precisarem, eu voltarei para cá com todo prazer. Valeu mesmo, um abraço para todo mundo aí do Ceará. Um abraço, Fred. Um abraço. Se tiver em Fortaleza, fala com a gente, pra gente dar uma saída. Valeu, um abraço. É isso aí, agora vamos de mais música, né, com o Cid, e depois a gente escuta aqui também a presença, valoriza também a presença do Alexandro Santos, ele que é escritor, é músico também, é artista, também vai falar sobre os seus cordéis, assim também como o Cid tá aqui com os cordéis dele também. Vamos lá, mais uma música. Vamos, eu sempre quis fazer uma música falando de gaiolas, né? Esse aprisionamento do voo do pássaro, e nunca tinha conseguido. Então, ano passado eu finalmente consegui. Em frente à minha casa tem o senhor que cria pássaros, e aí eu consegui. E é linda dessa música, eu já ouvi. Passarinho na gaiola canta, mas o peito chora, porque não pode voar, porque não pode voar. Seu canto triste lamento, de dor e de sofrimento, que dá pena escutar, que dá pena escutar, que dá pena escutar. É feito um amor guardado num peito aprisionado, doido pra se libertar, esperando alguém surgir pra sua porta abrir, pra ele enfim poder voar. Como pode um ser humano prender um ser tão pequeno, o seu voo aprisionar? Isso é muito desumano, pior que muito veneno, que faz um canto calar, que faz um canto calar, que faz um canto calar. Deus criou os passarinhos, deu asas e um lindo canto pro mundo inteiro encantar. O homem criou gaiolas, cortou asas, jogou fora,
a chave do coração. Mandou a bondade embora e por isso vive agora numa eterna prisão. Gaiolas. Linda, linda demais. É isso aí, quem tá voando também é o cinema cearense voando, e eu fiquei muito feliz, né, de receber a notícia ontem aqui lá no jornal O Estado do Ceará. Já teve reportagem no jornal O Povo, também tivemos desculpa, gente, é porque aconteceu uma coisa que eu tô rindo, não tem como segurar. Mas, desculpa, de boa. Pode, não, fica à vontade, sente aí, fica à vontade. Tudo bem. E aí, ontem no jornal O Estado do Ceará, a gente teve a notícia aqui no nosso, né, o nosso novo filme. Então aqui tem dizer novo voo no cinema local. Após o sucesso de Filosofia de Boteco, que brilhou por 8 semanas nos cinemas, o diretor e roteirista cearense Emerson Praciano já está no set de seu novo projeto. Trata-se do curta-metragem Tenho Vivido, atualmente em fase de gravações. O filme traz no elenco 2 gigantes da nossa dramaturgia, o ícone Roger Rogério, de 82 anos, e a brilhante Jane Azeredo, de 81 anos, que assume o papel de protagonista Mazé. A drama acompanha uma dedicada pedagoga que, após 3 décadas na sala de aula, confronta o cansaço da rotina e a urgência da vida ao ver a neta adoecer. É um sensível retrato sobre tempo, afeto e resistência, que promete emocionar o público. Na foto aí, né, para quem está nos acompanhando, a foto tem eu, Emerson Praciano, com o Roger Rogério, um grande artista, pessoa que eu admiro muito, e a Jane Azeredo, também uma outra atriz que eu também sou apaixonado demais. Além do Roger e da Jane, também temos a presença do elenco com o Adnei Pinheiro, que é o protagonista do Filosofia de Boteco, que também está no nosso filme, e o Nick Souza, né, uma criança linda, maravilhosa, talentosa, como também o João Miguel também, e a Didi Santana, né, uma grande atriz cearense, também participando do nosso novo filme, que aí vocês vão ver aí depois. Tenho Vivido, hein? Filme maravilhoso. Estou muito feliz de ter gravado. Parabéns a toda a equipe, todo mundo que faz parte da nossa produtora Cinemarve Produções. Vamos lá. Tudo bom? Alexandro, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Tá ligado? É um prazer estar aqui no seu programa. Prazer também. Para a gente falar de arte e cultura, né? De música e literatura. Isso. Se apresente aí, fale quem é você. Eu me chamo Alexandre Oliveira Santos, eu sou músico e escritor. Sou autor de livros de poemas de versos livres e cordéis. Sou autor de 3 títulos de livros, de poemas de versos livres e 5 títulos de cordel. Beleza, fala um pouquinho mais desses teus livros, das tuas produções. A literatura, para mim, é sempre uma maneira de levar para o leitor a reflexão. Os meus textos, a tônica maior da minha literatura é fazer as pessoas refletirem a partir dos meus textos, Nossa. Que tem uma, vamos dizer, uma abordagem filosófica, psicológica, né? Ao mesmo tempo onde eu falo de arte, de cultura, da própria literatura em si. É um texto que a pessoa lê e naquele momento eu espero que, ao ler aquele meu trabalho, ela extraia o melhor de si. O meu trabalho, ele se abrange, né, para algumas questões sociais, como, por exemplo, o meu projeto Apadrinhe um Aluno da Escola Pública com Leitura, que a princípio chamava-se Apadrinhe um Aluno da Escola Pública com um Livro,
mas como eu passei a escrever cordel, então, para não ficar aquele nome mais extenso, livro e cordel, eu preferi mudar o nome. Apadrinhe um aluno da escola pública com leitura, ou seja, é uma parceria minha, o autor com a sociedade, onde eu faço uma abordagem direta com as pessoas, divulgando o meu trabalho, e algumas pessoas dizem, cara, eu não sou muito afeita à leitura, mas estou vendo aí que você está batalhando, tem alguma outra forma que eu possa lhe ajudar? Eu digo, você pode apadrinhar um aluno da rede pública. Ele diz, como é que funciona? Eu digo, é o seguinte, você compra, mas não leva. Você paga o valor da obra, seja ela livro ou cordel, eu fico com uma obra, seleciono quando, a partir ali de alguns apadrinhamentos, vou na escola pública, né, chamo o pessoal ali da diretoria, da biblioteca, eles selecionam alguns alunos e eu faço a entrega. Né? O aluno recebe gratuitamente aquele meu material. Né? É uma forma de incentivar a leitura. O aluno da escola pública é um aluno mais carente dessas questões, sobretudo da literatura, né? Então, e aí eu faço o registro de foto do aluno com o livro e mando para aquela pessoa que apadrinhou. Eu digo, tá aqui o aluno que você apadrinhou. Mostro o aluno com o livro na mão, né? Para ele saber que aquele dinheiro que ele me deu, ele fez um investimento. Sim. Ele fez com que um aluno da rede pública recebesse um material literário. Perfeito. Né? Perfeito. Fala mais, parabéns pela ação, pela prática. Obrigado. Fala um pouco mais dos teus livros, assim, os títulos deles, como foi a escrita, o que é que cada um fala. A tônica, em geral, é como eu te disse. Certo. São voltados para reflexão, apesar de que são temas, né, bem diversos, mas todos sempre vai focar nessa questão da reflexão. Títulos, vamos lá. Em 2017, eu publiquei... Não, 2016, estou na dúvida agora. Eu publiquei um livro fininho. Aliás, todos os meus livros são finos, né? Mas esse eu acho que é o mais fino dos três. Um livro de poemas chamado Poesia, Linguagem da Essência. Inclusive, divulguei na Bienal daquele ano, né? Depois eu lancei o livro Em Tempo de Eros, que é um livro de poemas que fala sobre o amor, né? Também poesias curtas. Os meus poemas também, a outra característica, além da coisa do fazer refletir, é porque eles são sucintos. Eu não escrevo um poema 2 páginas, 3 páginas. Aliás, tem página que tem 3 poemas. Nesse meu último livro, por exemplo. Mas o terceiro livro, que é o que eu estou divulgando até hoje, né, que eu comecei a divulgar em 2024, é realmente aquele livro que eu estava querendo lançar. Porque esse trabalho, ele era para vir antes. E ali eu ficava postergando, vi uma outra ideia, eu dizia, não, vou publicar isso aqui primeiro, depois eu faço esse. Esse tem que sair bem caprichado. Até que chegou um período, né, que eu acabei publicando esse livro. Também tem os meus títulos de cordel, né, que são 5 títulos. Posso dizer o nome de todos? O primeiro deles é Escalada do Vício, onde eu vou tratar das drogas e suas consequências. Um cordel para refletir, né, sobre a lucidez. Depois eu vou publicar O Homem do Novo Tempo e a Tal da Modernidade. Um cordel onde eu vou fazer um apanhado geral sobre a educação dos tempos modernos e fazer uma comparação com o passado. O que a gente perdeu, o que a gente ganhou com a tecnologia. Então, nesse cordel eu vou falar de consumismo, espiritualidade, rede social, relação pais e filho, internet, aluno-professor. É um cordel onde eu faço uma abordagem ampla, né? Porém sucinta, porque é um folheto de cordel, onde eu faço uma abordagem sobre a educação no geral. O terceiro cordel é o meu primeiro cordel infantil, né?
que é o palhaço pirulito e a brincadeira de rimar. Opa, deve ser lindo, deve ser bonito. O quarto cordel é um cordel meio polêmico, mas é um cordel que eu achei necessário fazer, um cordel intitulado Aborto Não. E o quinto cordel seria o meu segundo cordel infantil, intitulado O Menino Tocador e Seu Amigo Diferente, a história de um menino que toca violão e um passarinho que canta. E vamos falar de amizade, de música, de parceria, um cordel bem bacana assim para a meninada. Que massa, massa. E o Cid, fala também dos teus cordéis também. Compartilha com a gente. Eu sou cordelista há pouco tempo, né? Eu tenho 2 anos só de cordelista. E nasceu essa paixão, né, depois que eu fiz a escola de cordel e cantoria na casa de vovó Dedé, que foi lá é tão bom, né? Lá foi direcionado. Legais, né? E o nosso professor orientador foi o Guilherme Nobre, que é um grande cantador, repentista, né? Apesar de muito jovem, mas ele tem uma capacidade muito grande de improviso. Então, foram quase 2 anos, né, de escola. Era uma turma pequena, foi a primeira turma. Então, como eu sempre compus desde os 15 anos, né, canção, só que escrevia de forma assim, sem entender a questão da rima, da métrica, né? E depois do cordel isso facilitou bastante, né? E aí foram nascendo as ideias e eu fui, por exemplo, um cordel foi um dos primeiros, o Boneco Raimundinho. O Boneco Raimundinho é um boneco que existe, né? É um boneco que foi criado lá em Juazeiro do Norte, né, por um mestre artesão. E esse boneco, por alguma eventualidade, veio parar em Fortaleza, né, e ficou esquecido numa casa. E um homem que faz mudança aqui há muito tempo, ele tem uma Kombi que faz mudança, e um dia ele foi fazer a mudança e a mulher tinha lá aquele boneco e perguntou se ele queria. Boneco de madeira, né? E o que ele fez? Ele pegou o boneco e pregou na frente da Kombi. Era torcedor do Fortaleza e pintou a Kombi e o boneco pintou junto, né? Então ficaram 3 cores, né? E o dono do boneco hoje, que é meu compadre, que é Nonato Araújo, que é um grande artesão maranhense, mas já mora aqui, ele viu esse boneco e ele reconheceu, né, que era um mamulengo, e reconheceu. E aí nasceu toda a história. Ele conseguiu falar com o dono da Kombi, no primeiro momento não convenceu, queria comprar o boneco de qualquer jeito, e no segundo momento o cara doou o boneco para ele, se sensibilizou com a história, e aí ele fez toda a reforma do boneco e me chamou para ser padrinho. E aí eu conto toda a história do boneco, né, como foi, de onde veio, como foi a transformação. Interessante. Então eu procuro nos meus cordéis essa questão um pouco de imaginação, mas também um pouco de evidenciar os assuntos atuais, né? Por exemplo, que eu falo dos falsos profetas, uma crítica, né, nessa direção. Só que tem, não né? só das igrejas evangélicas, mas também da própria igreja católica. A gente vê muita manipulação de pessoas que realmente não têm o poder de discernir, né, que confiam cegamente, né, ali no pastor, no padre, né? Então, né? E o mais novo é o do Belchior, que é especificamente sobre o disco Alucinação. Deve ser bom. Sobre cada canção eu faço Pode sim, uma estrofe, né? Gente, e queria aproveitar e dizer que eu quero apadrinhar um aluno aqui, né, da escola pública, e vou deixar para você escolher aqui 3 cordéis. Opa! Coisa bacana, né? Aliás, Legal. eu vou fazer melhor. Eu tenho 9 títulos. Você vai levar os 9. Olha aí, coisa boa. Aqui. Bom. E aí o seguinte, eu tenho mais alguns que eu ainda não publiquei, né? Mas a ideia foi primeiro, né, praticar bastante, né, na escrita do cordel, na métrica, na rima. Tanto quando eu fazia um cordel, eu chegava para o professor Guilherme Nobre: Guilherme, tá o que a rima, a métrica? Ele disse: não, aqui está passando um pouquinho, aqui passou um pouquinho da métrica, né? Então E agora o mais importante
foi em 2024, né, que eu comecei, eu decidi fazer um diário em cordel, meu diário em cordel. Então eu comecei no dia 1º de janeiro de 2024. Eu comecei a fazer. Então, o que eu fazia? Chegava à noite, eu escrevia uma cestilha, né, ou então uma setilha, resumindo o que foi o meu dia. É um diário mesmo. E eu fiz 365 estrofes. Ainda não lancei isso, nesse meu diário em cordel, mas ficou bem interessante, né? Aí falo, quando eu fui para o médico, quando veio a pandemia, toda essa questão, então ficou bem interessante. Então, Massa. Alexandro Santos, fala um pouquinho aí mais Para sobre... saber mais sobre o Santo e Ó, Vigília, eu falei, é só perguntar. Alexa, Qual é para. o- não, para, Alex. É o que eu falei, a Alexandra, ela se mete, né? A Alexa se mete. Alexandro Santos, fala um pouquinho aí pra gente sobre... Você citou, né, seus cordéis, né? A câmera tá Não aqui, sei tá? Ó. como posso ajudar. Alexa, para de se meter, mulher. E aí fala sobre um desses cordéis, assim, explica melhor pra gente. Vamos aqui fazer uma colocação antes, que eu achei Fica à interessante. vontade. A primeira delas é aqui, partindo da atitude do nosso amigo, né? Porque, como é o seu nome? É o Cid. É o Cid. Cid, né? Eu queria agradecer de antemão a sua atitude, mas eu quero dizer assim que vai ser uma coisa diferente. Por quê? Porque assim, esse projeto, ele é com as minhas obras, entende? Sim, sim. Mas aqui, de uma forma natural, ele acabou aqui, sem querer, ampliando o leque, né? Então eu vou entregar aqui o material dele para os alunos da rede pública. É uma forma também, né? Essa parceria, né, dele presentear aqui os alunos com esses cordéis, e eu vou ter o maior prazer em entregar aos alunos da rede pública. E interessante que você falou aí do problema aqui, que eu não vou nem pronunciar o nome, porque senão fala. Quem tem muito esse problema é minha mãe, quando eu chego lá para almoçar com ela. Aí ela, toda vez chama meu nome, a moça que liga e toca uma música. Aí ela grita de lá, não é você não, é o meu filho que chegou. É o meu filho. Sim, mas... É porque eu falei Alexandro, aí ela se meteu aqui, Alex. Com relação Não, ao tá meu bom, trabalho, tá eu certo. tenho aqui, eu tô com algum material aqui na bolsa, né? Se você quiser ver alguma coisa, eu Claro, posso... pode pegar aí. Mas aí, já você pega. Se você quiser falando, tá aí já? Tá Então aqui, pronto. ó. Eu E também aí? quero lembrar aqui também a minha atividade como músico freelancer, sim. né? Eu faço Tem até um projeto seu, né? Legal só, que é o projeto Canto da Cultura, né? esse projeto aí é interessante. Ele é literatura também. Esse projeto Uhum. Mas tem a E ver com música também? Não. A Não? princípio eu até quis fazer, Não. mas vamos aqui por partes. O Canto da Cultura, ele foi um projeto que se deu a partir de uma iniciativa minha e acabou acontecendo só comigo mesmo, porque eu chamei a turma do bairro e dizia, gente, vamos invadir, entre aspas, as praças. Você é artista plástico, Sim. leve seus quadros. Você é músico, leve sua caixa. Eu vou com o meu material literário. E as pessoas, no primeiro momento, achavam interessante. Mas, não sei o que, tem que falar com um político A ou B. Eu digo, não, gente, vamos para as praças. Sim. Quando eu percebi que essas pessoas não iam tomar nenhuma iniciativa, na Bienal de 2022, naquele gás ali, divulgando meus cordéis, quando acabou, pintou aquele vazio, eu digo, não, aquilo que eu chamava o povo, eu vou fazer sozinho. De repente, estava eu numa praça com um carrinho de mercantil e 2 mesas de plástico, cheia de livros, artesanato hippie, que eu também faço, e meus cordéis. E comecei a desenvolver essa atividade cultural em meio a um clima de anticultura, vamos dizer assim. Porque aqueles botecos com aquelas músicas complicadas, né? Aquelas músicas que
não representam a verdadeira cultura. E ali em meio àqueles barzinhos com apenas comida, e de repente chegou um cara com um livro no meio daquilo ali. E as pessoas começaram a achar interessante, começaram a comprar meus livros, começaram a comprar meus cordéis, meus artesanatos. E eu fiz isso durante um período de 2 anos, mas tive que dar uma parada porque eu me mudei. Me mudei para uma próximo, mas ao mesmo distante, para me deslocar com esses carrinhos, com essas mesas. Mas já estou me articulando para voltar ao Canto da Cultura, só que numa pracinha mais próxima, né? Qual o bairro? José Walter. Posso mostrar aqui o... Claro, vamos lá. fica à vontade. Esse aqui, é seu. Pra lá, vamos lá. Aqui é o meu livro, Poesia, Linguagem da Essência, né? Que essa semana eu completei aí, passei de 2.000 exemplares. Não é fácil, viu? Não. É luta diária, toda noite, abordando pessoas, mostrando a importância da leitura. Sim. Né? E tem Do Pó à Transcendência, né? O nome do Pó à Transcendência, Inspirações de um Errante. Acabei esquecendo aqui o nome do livro. E aqui já tem um poema na capa, né? Essa foto aqui é uma muito bonita a capa. É uma pedra cariri, que eu fiz esses versos, guardei essa foto por anos. E de repente, quando eu fui fazer a capa do meu livro, eu tive a ideia de jogar isso aqui. E aí eu criei um início para fazer um trocadilho aqui com o título, né? Então, o nome do livro é Do Pó à Transcendência. O subtítulo é Inspiração de um Errante. Gostei do fundo aí. E aqui, na capa, eu apresento o poema da pedra, mas crio um início, um texto aqui em cima com um título, dizendo: em pedra, arte, poesia. Atrito de pedra com pedra, pedra quase giz, soltou pó, daí fiz. Poesia em pedra é rústica manifestação dos versos. Aqui a capa já começa com esse impacto artístico, né, diferenciado, com essa capa autoral. Faz uma leitura aí, por gentileza, de alguma parte. Aproveitar esse fundo que tá maravilhoso aí, ó. Continuando tocando, o Cid. Eu vou aproveitar... Esse fundo musical. Eu vou aproveitar que o nome do programa é Pra Pensar. Eu vou aqui na filosofia. Opa! Eu gosto. Eu sou da filosofia, sou professor de filosofia. Não é necessariamente uma filosofia de sistema, mas eu, na minha forma de enxergar o mundo, nessa busca constante, acabo ali esbarrando em algum filósofo, né? Outro dia eu estava ouvindo um poema não, ó, voltei para a poesia, um filósofo, e a concepção que ele tinha da vida, eu digo, opa, o meu poema Desejo fala justamente isso. Quer dizer, eu nem sabia. É legal. De repente, a minha filosofia acaba esbarrando nesses grandes pensadores. É legal demais. O Cid vai preparando a mão aí, que até o final do programa hoje eu Cid tocando. Então, sem parar. Vamos ver aqui. Nunca mais ele volta pro programa. Vamos ver aqui. Vamos lá, vai, Alexandre. Desculpa aí, fala aí. Sim, da filosofia, homem. Tá aí, vai. Vamos começar com um poema chamado, é um poema curtinho, né? É uma característica minha, com filosofia. Ou seja, Alexandre aqui filosofando. Vamos lá. Sem uma voz, sou omissão. Sem uma crítica, sou imprudência. Sem uma crise, sou inércia. Sem um pensar, sou incoerência. Sem uma certeza, sou descrença. Sem um propósito, sou inexistência. Filosofou! É isso aí. E pegando o ritmo desse filosofou, né? Que o Alexandre aqui falou, filosofando, gostei da... Vamos escutar mais áudios dos estudantes filosofando também. E aí lembrando que cada um também faz um voto, certo? Então, nós vamos escutar 3 áudios, aí você escolhe um e você também escolhe um. Como hoje não está tendo no YouTube ao vivo, então a gente está pegando cada voto, já é uma passagem para a próxima etapa. É a segunda rodada, tá? São
os últimos 2 que vão para... os últimos 3, mas os últimos 2 que vão passar para a próxima fase. Tá faltando só 2 para a próxima fase, que é justamente esses que nós vamos escolher agora. A primeira, olha aí, lá de Pernambuco. Aí, Caruaru. olha. Ainda bem que não foi na primeira rodada, né? Pra poder não gerar, né? O pessoal não ficar falando, porque o menino era de lá, né? Vamos lá, Larissa, a primeira. Passamos tanto tempo da nossa vida nos desgastando com situações que não há nada a ser feito. Qual motivo é tão necessário passar cada minuto com pensamentos negativos, se frustrando com as atitudes alheias? Nem tudo precisa ser compreendido. Às vezes, ouvir e sentir é o suficiente naquele momento. Quanto mais se frustra com algo que não se pode mudar, não vai ter a paz que tanto deseja quando pede em suas orações. É tantos problemas maiores para se preocupar, e esse seu pensamento é o menor deles. Nem deveria ser considerado problema. Para agora e pensa. Nós somos tão pequenos, vivemos numa bola que flutua. Cada um vive numa situação diferente. Mas se hoje fosse o último dia de nossas vidas, problema algum seria nosso primeiro pensamento. Nunca vamos de fato viver nossa vida com tanta negatividade, frustração, comparação e ignorância. Procure ambientes que te tragam paz interna, relações saudáveis que lembrem o melhor de você. Sua vida está aí para você aproveitá-la de maneira consciente. Aí, é muito massa, né? Escutar esses alunos, né? Esses meninos falam tanto bem. E assim, projetos como esse seu também, Alexandre, que incentiva, né, os alunos à leitura. O do professor Fred também, que falou sobre a questão dos alunos pesquisadores, né? Da produção de livros, né, que ele faz. Eu também faço isso também, as produções de livros. É muito legal a gente poder ter esse espaço, né? E a gente poder escutar esses alunos, como agora nós vamos para Bebedouro, São Paulo, e escutar Marcos Alves. Bom, eu gostaria de falar sobre como as músicas atuais estão cada vez mais superficiais, né? Porque assim, eu tenho para mim que a música é a forma de arte mais presente no nosso cotidiano, né? E hoje nós estamos em um cenário onde cada vez mais parece que elas estão perdendo suas essências, né? Antigamente nós tínhamos músicas que assim realmente eram explosivas, como Single Ladies da Beyoncé ou Olha a Onda do grupo Tchacabum, que assim, mesmo anos lançadas, elas ainda são reproduzidas até hoje. Só que assim, hoje em dia, nenhum artista consegue compor algo que realmente marque, sabe? Temos lá umas musiquinhas que viralizam por umas semanas, mas logo desaparecem juntamente com os cantores que lançaram elas. Eu acho que isso nos mostra como a música atual está cada vez mais datada e sem uma real importância em nossas vidas, sabe? Elas não são feitas para nos contar história, criar laços afetivos ou fazer nós criarmos coreografias e danças divertidas, mas sim apenas para viralizarem um vídeo de assim 30 segundos de uma rede social qualquer, né? Hoje nenhum artista consegue realmente revolucionar a arte, não consegue ousar, sabe? Tá todo mundo tão padronizado no mercado musical, não só no mercado musical, mas principalmente ele. Ninguém consegue, assim, criar algo novo, criar algo do zero, e isso é realmente algo triste. A gente vê a música, que é uma das melhores formas de expressar arte, de expressar o que uma sociedade sente, sendo, assim, simplesmente banalizada em uma época em que uma junção de palavras diferentes, assim, de palavras sem contexto algum, pode ser chamada de música. Obrigado, Marcos. Massa. Agora vamos para a Dinádia Oliveira, que é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Capital. Tema: a falta de segurança e o aumento de moradores de rua no Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Dinádia Oliveira Santa, tenho 50 anos e sou estudante do ensino médio EJA Módulo 1 da Escola Estadual Deodoro, no Rio de Janeiro.
Hoje eu vou expressar minha opinião sobre a falta de segurança e o aumento do número de moradores de rua no Rio de Janeiro. Os moradores de rua são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Muitos enfrentam os problemas como dependência química, transtorno psicológico, desemprego, abandono familiar. Ao mesmo tempo, essa situação gera preocupação à população trabalhadora, que convive diariamente com a insegurança nas ruas. Na minha opinião, o governo tem grande responsabilidade sobre esse problema. É necessário investir mais em centros de acolhimento assistencial, social, atendimento médico, psicológico, psiquiatras, enfermeiros, hospitais especializados para atender essas pessoas de forma digna e eficiente. Quando não recebe o apoio necessário, muitas dessas pessoas acabam ficando abandonadas na rua, agravando sua situação e aumentando os desafios enfrentados pela sociedade. Por isso, é fundamental que existam políticas públicas capazes de oferecer tratamento, acolhimento e oportunidade de reintegração social. Além disso, a população trabalhadora tem direito de viver com segurança. Os impostos pagos pelos cidadãos devem contribuir para melhorar áreas essenciais como segurança, saúde e educação. Ao observar a realidade das ruas, vemos muitas pessoas idosas, dependentes químicos e indivíduos com problemas de saúde mental, precisando de ajuda. Isso demonstra a necessidade de uma atuação mais efetiva do poder público para enfrentar essa questão. Acredito que nós, cidadãos, também devemos conhecer nossos direitos e participar da sociedade de forma consciente. Para isso, precisamos estudar, entender melhor a política e aprender a reivindicar nossos direitos de maneira respeitosa e responsável. Obrigada pela atenção. Espero que essa reflexão contribua para a conscientização sobre nossos direitos e sobre a importância de buscarmos soluções para os problemas que afetam a nossa sociedade. Muito obrigada. Opa, Diná, muito obrigado também. Nós que agradecemos pela sua contribuição, sua participação. Vamos lá. A primeira, agora vamos escolher, tá certo? E aí vocês podem fazer os comentários também, percepções aí também que tem a ver com os textos, né, de vocês. A Larissa, a primeira, lá de Caruaru, ela falou sobre pensamentos negativos, frustrações, paz interna e aproveitar a vida, né? O Marcos Alves, que foi o segundo, lá de Bebedouro, São Paulo, falou sobre músicas superficiais, falou sobre a viralização na internet, né? A falta de criatividade, né, das músicas atuais, a contação de histórias, da importância para a dança, né? A Dinádia Oliveira apresentou sua pesquisa, né, seu texto, sobre a falta de segurança, os moradores de rua, a vulnerabilidade social que acontece, né, e o desejo de uma sociedade mais justa, mais humana. Vamos lá. E aí, Alexandre, fica à vontade. Escolha um e faça seus comentários, comparando também com os seus textos. Eu vou votar aí pela afinidade, como eu sou da música, eu vou votar na opinião 2. E gostaria de reforçar, né, essa opinião, porque na hora que eu comecei a ouvir o comentário, já me levou aqui a 2 poemas curtinhos do meu livro, que é justamente uma crítica a essa música de hoje, né? Então eu gostaria de recitar esses 2 poemas curtinhos. Prazer. Já frisando aí que eu voto na 2. Tá certo. Vamos lá. Prazer. São 2 poemas curtos. O primeiro, o nome da música, da poesia é Sede de Boa Música. Gostei do título. Eu digo o seguinte: rebelam-se meus tímpanos com o som de nossos dias, notas mal posicionadas,
tolas melodias. O segundo poema chama-se Notas Baixas. E aí eu vou fazer um trocadilho aí com escola, com notas musicais. Diz o seguinte, é uma alusão a essa música de hoje. Quer me sensibilizar, melodia? Tocar-me por dentro? Difícil. É você, vazia. Vê se toca, vai estudar. E quando melhorar suas notas, aí sim, tocar-me-á. Boa. Gostou sim. Massa, né? Massa, muito legal. Eu acho esse tema muito pertinente, né? Sobre novos valores, né? Novos ritmos, novas melodias. Mas a gente vê também, a questão é que os novos valores não têm oportunidades. Né? Então, exatamente. Veja hoje, aquele festival que você fez foi maravilhoso. Né? Então você vê valores novos, canções lindas. Né? Pois é. Então, mas o rádio não toca, né? Você vê no próprio São João os valores, né? Da casa, os pés de serra não são convidados, e quando são um cachê ínfimo, né? Aí chama gente do sertanejo, que não tem nada a ver com, né, com o movimento, né, junino. Então, eu acho que não é só essa questão de falta de talentos, é questão de falta de oportunidades. Então, eu só queria fazer esse comentário, mas eu voto na primeira, de Caruaru, que eu acho que ela filosofou um pouco mais, ela falou né, desse sentimento que a gente tem que se valorizar, a gente tem que buscar viver de forma mais alegre, e a gente tem que mudar através do conhecimento. Então, eu queria fazer esse comentário a respeito da música, porque eu já faço música há mais de 30 anos, né? E a gente sempre tem essa dificuldade. Quando surge um festival, então, as oportunidades que eu tive de mostrar meus trabalhos foram em festivais, né? Consegui gravar um CD independente com um parceiro, mas é complicado. Eu acho que a gente tem sempre que bater nessa tecla de oportunidades, né? Então você vê os próprios editais que são lançados, né, pela Secult, né, pelas leis, né, eles parece que são direcionados, tem certos direcionamentos, mas pelo menos hoje já se vê, né, que tem uma verba maior para a cultura, né? E o que precisa é isso. Eu acho que os próprios criadores músicos precisam ser mais ousados, né? Como ele fez o projeto dele, eu acho lindo. Você vê na Europa muito isso, né? O cara tocando no metrô, tocando na praça, para lá, bota o som dele, faz o violão e faz música e vai vendo, né? Só acrescentar aqui que o que ele falou que acontece no São João também acontece no período de carnaval. Eu digo isso porque eu tenho um grupo de amigos que, quando chega nesse período, já no pré-carnaval, a gente monta uma bandinha, né, chamada Couros e Metais. Essa banda, ela, vamos dizer assim, se reativa para fazer o pré-carnaval e o carnaval. E a gente vê que tem gente tomando lugar, tocando coisas que não tem nada a ver com carnaval. Verdade. Tocando música e a gente perde a oportunidade de estar nos palcos porque um grupo chegou lá fazendo esses estilos novos aí, né? E aí é complicado, né? Isso aí que acontece no São João, eu vivencio muito no período de carnaval. Ok, é isso. Fica aí. Então passou a Larissa e passou também o Marcos. Obrigado, Ednar. Gratidão aí pela sua participação também. Gostei muito do seu áudio também. Redes sociais de vocês. Como é que a gente pode conhecer melhor o trabalho de vocês? Como é que a gente pode adquirir também? Quem vai começar aí? O Instagram, hoje em dia, é aquela rede social mais forte, né? Apesar de que eu prefiro o Facebook. Acho ela uma ferramenta melhor, mas eu não posso usar a que eu prefiro. Eu tenho que usar onde as pessoas, né? Onde tá viralizando, onde tá a turma, né? Então... Mas é isso. O meu... E aí, desculpa, mas às vezes as pessoas também
não escuta, só escuta essas músicas superficiais, né? Tudo, porque é o que tá na mídia, né? Exatamente. Como é que eu vou escutar uma outra coisa? Tipo, a gente já tem mais conhecimento, a gente vai olhando, a gente vai sabendo direcionar onde a gente quer escutar, o que a gente quer ver, o que a gente quer assistir. Mas às vezes a pessoa até fala, né? Mas eu não tô vendo, não tá mais próximo de mim, né? Então acaba nessa correria do dia a dia. Interessante você colocar isso, né? Acontece também com o Facebook, né? Mesmo sendo melhor, mas a gente acaba se afastando. Por quê? Porque a mídia, a sociedade vai encaminhando para outro ponto, né? Interessante você colocar isso. Antes eu vou dizer logo meu Instagram, mas eu quero fazer uma ilustração com o que eu passei, que ilustra bem o que você acabou de colocar. Meu Instagram é o Alex Arte e Cultura, né? Lá as pessoas podem entrar em contato comigo, né? Adquirir os meus cordéis e o meu livro, que esse livro é o único que eu estou divulgando, né? Os outros eu não republiquei, só esse aqui que era o livro que eu queria publicar. Em relação à mídia, eu lancei meu livro na Bienal do ano passado, aqui no Centro de Eventos, com direito até a entrevista no Mercado da Arte, foi bem bacana. Um dos dias que eu estava indo para a Bienal, um motorista de Uber conversando comigo, você vai para a Bienal? Tá tendo Bienal? Eu digo, tá. Rapaz, mas é muito errado essas coisas. Eu digo errado por quê? Porque a gente não vê nada, de Bienal. Eu digo, meu irmãozinho, me diga uma coisa. Você tem Instagram? Tem. Você não viu nada da Bienal? Não. Aí eu perguntei, quantos amigos escritores você tem? Nenhum. Quantos amigos da arte, da cultura você tem? Ele disse, nenhum. Você segue página tipo Centro Cultural, Centro de Eventos, Dragão do Mar, Centro Cultural Belchior, você segue essas páginas? Não. Meu irmão, é complicado você ver alguma coisa da Bienal, né? Porque olha aqui, ó, abriu minha Bienal, a primeira coisa que aparece é livro. Porque eu tenho interesse. A gente sabe que o nicho que a gente escolhe, quando a rede social entende, ele começa a jogar para você. Se você não faz essa busca, lógico que isso não vai aparecer para você. Aí ele, rapaz, não é mesmo? Né? Você tem razão. Eu digo, pois é. Então, cabe... Hoje não existe mais essa desculpa de que, é a mídia. Gente, hoje a gente tem as mídias digitais. Veja os nichos. Agora entrou em moda um tal de negócio de farmar áurea. A gente chegou num nível... Quer dizer, onde é que vai ter isso? Na página de quem curte essas coisas. Na minha não aparece. Apareceu para ver de que arrumação é essa. Pronto, a gente corta, manda lá, né? Denuncia que não quer ver aquelas páginas. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir, que hoje, com as redes sociais, a gente escolhe o que a gente quer ver. Não é a mídia manda aquilo que você gosta. Se você não gosta de livro, se você não tem amigo de escritor, como é que você vai ver alguma coisa relacionada à Bienal? É isso? Exatamente. Foi, por gentileza, ali na câmera, fale de novo seu Instagram, como faz para poder adquirir seus livros. Meu Instagram é Alex Arte e Cultura, né? E as minhas obras você adquire comigo mesmo, né? Eu não tenho um livro vendendo em outro local, é uma venda direta com o autor. Massa. Muito obrigado. Quero também aqui registrar a presença do meu pai, Eduardo Praciano. Ó, queijo! Ó, queijo! Tá aqui presente. Amanhã, às 18 horas, o programa dele, toda quinta-feira, o programa Amigos da Praça. E quem puder passar aqui no Shopping Benfica, no primeiro piso, perto da Praça de Alimentação, a exposição Eduardo Praciano, Entre a Vida e a Arte. Também adquirir a sua obra também. Legal demais, porque meu pai conta o livro, a história de vida dele através de poesias, né? É um guerreiro. É guerreiro da cultura. Um beijo, pai. Te amo. Faço. Minha rede principal, o Instagram, né? Porque hoje tudo que a gente publica no Instagram automaticamente vai para o Facebook, né? Tem uma opção de você. @Elcid, com demudo, né? LCID Lemos. Então, como o Alex, eu também a venda é direto comigo. Então, a gente tem participado de bastantes movimentos de saraus pela cidade e tem uma oportunidade de
né, de expor os cordéis e de mostrar a música, né? E agora com a reedição do Clube dos Poetas Cearenses, eu faço parte da diretoria, a gente reabriu em 2025, está convidado a participar do Clube dos Poetas, você também, né? Então a gente se reúne uma vez por mês, no quarto sábado do mês, e para discutir poesia, para recitar, para cantar, né? Para correr atrás de espaços de cultura, né? Então, na casa de Juvenal Galeno, a gente se reúne, conseguiu esse espaço. E são esses espaços que a gente tem divulgado, os cordéis. Agora mesmo vai ter um sarau, dia 31, no Teatro Universitário, Teatro de Expressões, na sexta-feira. E no sábado tem um sarau no Adolfse, né? Aqui na Avenida da Universidade. E aí... Os professores. Exatamente. Então, essa é exposição de livros, lançamento de livros, cordéis, música e muita poesia. É isso aí. Beleza. Quero agradecer a todo mundo que participou do nosso programa. Vamos encerrar com música? Beleza? Vamos encerrar com música? A gente encerra com música. Quero mais uma vez agradecer todo mundo, tá? Nos ajudando. Deixa ele cantar a música. Beleza. Massa. Então a gente termina com o Alexandre Santos. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou do nosso programa hoje. Só um minutinho, só para tá pegando só o ritmo, né? Pode ficar à vontade. Agradecer também a Livraria Arte Ciência, que há mais de 3 décadas trabalhando com vendas de livros novos e usados. Livraria Arte Ciência. Você pode ir de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, tanto na Major Facundo, ali perto da Igreja do Carmo, como também aqui na 13 de maio, próximo às universidades. Livraria Arte Ciência. Pode também entrar em contato através do Instagram, né? Livraria Arte Ciência, Facebook e também no site, onde tem todo o catálogo dos livros. Você pode acessar e adquirir também com a Livraria Arte Ciência. Quando for lá, diz que assiste o nosso programa para poder fortalecer essa parceria. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Vamos encerrar aqui com o Alexandro. Essa música é de minha autoria, está nos streams, né, no Spotify. E é uma poesia do meu livro Em Tempo de Eros que eu acabei musicando. O Amor Ruiu. Encerraram-se as ligações, calaram-se os poemas e as declarações. As afinidades não eram verdades. Os toques intensos foram suspensos. Os gestos viraram gelo. Os olhares se desentenderam. Os encontros optaram pelos desencontros. A imaturidade insistiu. Mas um amor que não resistiu. A imaturidade insistiu. Mas um amor que não resistiu. Encerraram-se as ligações, calaram-se os poemas e as declarações. As afinidades não eram verdades. Os toques intensos foram suspensos. Os gestos viraram gelo. Os olhares se desentenderam. Os encontros optaram pelos desencontros. A imaturidade insistiu. Mas um amor que não resistiu. A imaturidade insistiu. Mas um amor que não resistiu. Tá no Spotify, O Amor Ruiu. Você ouviu na FM Benfica o programa Pra Pensar.
com Emerson Praciano.